Imagine uma criança de apenas 8 anos sendo forçada a tomar decisões de adulto, cuidar dos irmãos menores enquanto os pais trabalham até tarde, preocupar-se com as contas da casa que não conseguem ser pagas, perder o sono por responsabilidades que jamais deveriam ser suas. Essa realidade devastadora está destruindo a infância de milhões de crianças ao redor do mundo neste exato momento. E a Bíblia nos revela uma verdade profunda e perturbadora sobre isso. Se você é pai, mãe, educador ou simplesmente uma pessoa que se importa genuinamente com o futuro de nossas crianças, os próximos 20 minutos podem transformar completamente sua perspectiva sobre a proteção da infância. Porque hoje vamos descobrir como a adultização precoce é, literalmente, uma repetição trágica do que aconteceu no Jardim do Éden. Antes de continuarmos com essa reflexão que pode mudar sua vida, se você também acredita que nossas crianças merecem ter sua inocência protegida e preservada, deixe seu like aqui embaixo. Isso me mostra que você faz parte dessa família especial que se importa verdadeiramente com o futuro das próximas gerações. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão de inscrição agora mesmo, porque toda semana eu trago reflexões bíblicas profundas que vão fortalecer sua fé e transformar completamente sua visão sobre família, educação e relacionamentos. É um conteúdo único e transformador que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou compartilhar 5 sinais práticos e inconfundíveis de que uma criança está sendo adultizada em sua vida e, mais importante ainda, como podemos protegê-las usando os princípios eternos e transformadores da Palavra de Deus. Para entendermos a gravidade do que estamos fazendo com nossas crianças hoje, precisamos voltar ao princípio. Vamos começar nossa jornada no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito e puro. No jardim, Adão e Eva viviam em perfeita inocência. A Bíblia nos revela em Gênesis capítulo 2, versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não era apenas física, meus queridos, era uma nudez emocional, espiritual, mental. Era a ausência total de malícia, de preocupação, de peso sobre os ombros. Era a pureza absoluta de quem vive sob cuidado perfeito e proteção divina. Assim são as crianças quando chegam ao nosso mundo. Elas nascem com essa mesma pureza edênica correndo em suas veias. Não conhecem maldade, não carregam fardos que não são seus, não se preocupam com o amanhã que ainda não chegou. Seus corações são como páginas em branco, sem as marcas dolorosas da traição, da decepção, do medo. O próprio Jesus reconheceu essa pureza sagrada quando disse em Mateus 18, versículo 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Perceba a profundidade dessa declaração. Jesus não estava apenas elogiando as crianças. Ele estava estabelecendo que a pureza infantil é o padrão para a vida espiritual. Uma criança em seu estado natural brinca sem malícia, confia sem reservas, ama sem condições. Ela vive no presente, protegida pela inocência que Deus planejou para essa fase preciosa da vida. No Éden, Adão e Eva tinham essa mesma qualidade. Eles não conheciam vergonha porque não conheciam pecado. Não tinham ansiedade porque confiavam completamente no cuidado de Deus. Não carregavam fardos porque sabiam que estavam perfeitamente seguros sob a proteção divina. Mas assim como aconteceu no Éden, essa inocência sagrada está constantemente sob ameaça. E a ameaça, meus queridos, está mais próxima do que imaginamos. Ela se disfarça de preparação para a vida real, de desenvolvimento da independência, de fortalecimento do caráter. Mas, na verdade, é a mesma voz sedutora que ecoou no jardim há milhares de anos. No Jardim do Éden, a serpente se aproximou de Eva com uma proposta sedutora. Ela sussurrou: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E depois veio a mentira devastadora, em Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
A serpente não atacou diretamente. Ela plantou dúvidas sobre a proteção de Deus, questionou se aqueles limites realmente eram necessários. Sugeriu que Eva estava sendo privada de algo importante, algo que a faria crescer e amadurecer. A tentação não era apenas sobre comer uma fruta, era sobre forçar um amadurecimento que não estava no tempo de Deus. Hoje, uma serpente moderna sussurra nas orelhas dos pais, educadores e da nossa sociedade inteira. Ela fala com a mesma voz sedutora de sempre. Suas crianças precisam crescer mais rápido, precisam ser independentes, precisam conhecer a realidade dura da vida. Não as protejam tanto, elas precisam amadurecer. E a sociedade moderna ecoa essa mentira. Crianças hoje são mais espertas, mais capazes, elas podem lidar com responsabilidades de adultos. E assim, enganados por essa mentira ancestral, começamos a forçar nossas crianças preciosas a carregarem fardos que nunca deveriam ser seus. Forçamos elas a tomar decisões emocionais complexas que nem mesmo nós adultos sabemos como lidar. Colocamos sobre seus ombros frágeis a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores como se fossem os pais. Veja só o que estamos fazendo. Obrigamos crianças a trabalhar para sustentar a família, roubando delas o tempo sagrado da infância. Fazemos com que mediem conflitos conjugais entre os pais como se fossem terapeutas em miniatura. Colocamos sobre elas a carga emocional de consolar adultos em crise, invertendo completamente os papéis que Deus estabeleceu. Esperamos que tenham maturidade emocional para lidar com divórcio, morte, falência, vícios na família. Isso é adultização, meus queridos. E assim como a serpente no Éden, ela promete maturidade, independência e crescimento. Mas o que ela realmente entrega é destruição da inocência, roubo da infância e danos que podem durar uma vida inteira. A criança adultizada aprende que seu valor está em ser útil, em resolver problemas de adultos, em carregar pesos que não são seus. Ela perde a capacidade de simplesmente ser criança. E as consequências dessa queda moderna são tão devastadoras quanto foram para nossos primeiros pais no jardim. Vamos ver o que acontece quando roubamos das nossas crianças aquilo que Deus nunca planejou que elas perdessem tão cedo. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a transformação foi instantânea e devastadora. Gênesis 3, versículo 7 nos conta: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A vergonha chegou como uma avalanche. O medo invadiu seus corações. A preocupação com o futuro os consumiu pela primeira vez. Pela primeira vez, eles sentiram necessidade de se esconder. Pela primeira vez, temeram a presença de Deus ao invés de desejá-la. Pela primeira vez, começaram a culpar um ao outro pelos problemas. A harmonia perfeita foi quebrada. A confiança absoluta foi perdida. A paz interior foi substituída pela ansiedade. Da mesma forma, quando forçamos uma criança à adultização precoce, testemunhamos uma queda em miniatura acontecendo diante dos nossos olhos. E as consequências são tão reais quanto foram no jardim. A criança perde aquela espontaneidade natural. Ela para de correr até os pais com seus problemas pequenos porque agora está ocupada com problemas grandes. Para de sonhar porque está preocupada com a realidade imediata. A primeira consequência devastadora é a perda da segurança emocional. Assim como Adão e Eva, que se esconderam da presença de Deus, crianças adultizadas aprendem rapidamente a esconder suas verdadeiras necessidades emocionais. Elas param de pedir ajuda quando estão com medo, param de demonstrar vulnerabilidade quando estão machucadas, constroem muros emocionais para parecerem mais maduras do que realmente são, mas por trás desses muros há uma criança ferida e assustada. Elas aprendem que chorar é fraqueza, que pedir colo é infantilidade, que expressar medo é decepção. Começam a performar maturidade, enquanto por dentro continuam sendo crianças com necessidades de criança. Mas essas necessidades ficam enterradas, negadas, reprimidas, e quando não são atendidas na infância, elas explodem em formas destrutivas na adolescência e vida adulta. A segunda consequência é o desenvolvimento da ansiedade precoce. Assim como nossos primeiros pais começaram a temer o futuro pela primeira vez, crianças carregando responsabilidades de adultos desenvolvem transtornos que nunca deveriam conhecer nessa fase sagrada da vida.
ansiedade generalizada, depressão infantil, ataques de pânico, insônia, distúrbios alimentares. Estes são os frutos amargos da árvore da adultização forçada. Uma criança de 10 anos não deveria perder o sono preocupada se a família vai conseguir pagar o aluguel. Não deveria desenvolver gastrite por estresse emocional. Não deveria ter ataques de ansiedade pensando no futuro. Mas quando colocamos sobre ela responsabilidades de adulto, o seu sistema nervoso, ainda em desenvolvimento, não consegue processar essa carga. O corpo e a mente começam a apresentar sintomas de sobrecarga. E a terceira consequência, talvez seja a mais trágica de todas: relacionamentos prejudicados para toda a vida. No Éden, o relacionamento perfeito entre homem e mulher foi quebrado pelo pecado. Eles começaram a se culpar, a se esconder um do outro, a temer intimidade. Crianças adultizadas frequentemente carregam essa marca para a vida adulta. Elas lutam para formar relacionamentos saudáveis porque perderam a referência fundamental de como é ser cuidado e protegido. Algumas se tornam controladoras demais, tentando gerenciar todos ao redor porque aprenderam desde cedo que são responsáveis por tudo e por todos. Outras se tornam dependentes demais, buscando desesperadamente alguém que cuide delas da forma que nunca foram cuidadas na infância. Ambas estão tentando preencher o vazio deixado pela infância roubada, mas nenhuma consegue encontrar o equilíbrio saudável. Crianças adultizadas muitas vezes se tornam adultos que não sabem receber cuidado, porque nunca aprenderam que mereciam ser cuidados. Ou se tornam adultos que exigem cuidado excessivo, porque nunca tiveram suas necessidades infantis adequadamente atendidas. É um ciclo de dor que se perpetua de geração em geração. Deus nunca, jamais planejou que conhecêssemos o mal tão cedo na vida. Ele nunca planejou que nossas crianças preciosas carregassem fardos que são exclusivamente nossos como adultos. A infância foi criada por Ele como um santuário sagrado de crescimento protegido, um tempo para descobrir o mundo dentro dos limites seguros do amor parental. Mas aqui está a beleza do coração de Deus. Mesmo depois da queda, Ele não nos abandonou. E mesmo quando falhamos com nossas crianças, ainda há esperança de restauração e cura. Deus imediatamente começou a trabalhar um plano de redenção que culminaria em Jesus Cristo. E Jesus, quando veio à Terra, teve uma atenção especial para com as crianças. Jesus, quando veio à Terra, fez algo absolutamente revolucionário em relação às crianças. Em uma cultura onde os pequenos eram desvalorizados, considerados propriedade, tratados como adultos em miniatura, ele surpreendeu a todos. Quando os discípulos tentaram afastar as crianças dele, pensando que ele tinha coisas mais importantes para fazer, Jesus disse com firmeza em Marcos 10, versículo 14: "Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus." Jesus não apenas protegeu a infância, ele a elevou como modelo para todos nós. Ele disse que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Não crianças adultizadas, prematuras, carregadas de responsabilidades, mas crianças em sua pureza original, em sua confiança total, em sua dependência saudável. E hoje, podemos seguir o exemplo do Mestre na proteção de nossas crianças. Podemos ser instrumentos de restauração do Éden na vida dos pequenos. Podemos quebrar o ciclo de adultização e devolver às crianças o direito sagrado de viver sua infância plenamente. Como podemos aplicar isso em nossa realidade? Como podemos proteger as crianças sob nosso cuidado da serpente moderna que quer roubar sua inocência? Primeiro, precisamos reconhecer os sinais da adultização acontecendo diante dos nossos olhos. Observe se a criança está assumindo o papel de cuidadora dos pais ou irmãos menores. Se está consolando você quando você deveria estar consolando ela. Se está tomando decisões que deveriam ser suas como adulto. Veja se ela demonstra preocupação excessiva com problemas que são de adultos. Dinheiro, relacionamentos, trabalho, saúde da família. Note se perdeu interesse em brincadeiras apropriadas para sua idade. Este é um sinal de alerta vermelho. Se uma criança de 8 anos não quer mais brincar de boneca ou carrinho porque está muito ocupada com responsabilidades, algo está errado. Se um adolescente não tem tempo para amigos porque está cuidando da casa e dos irmãos, a infância está sendo roubada.
Observe também mudanças comportamentais, ansiedade excessiva, dificuldade para dormir, irritabilidade, tristeza profunda, sintomas físicos sem causa médica aparente. Estes podem ser sinais de que a criança está carregando fardos pesados demais para a sua idade. Segundo, precisamos criar um jardim protegido ao redor de nossas crianças. Assim como Deus colocou Adão e Eva em um ambiente seguro e cuidado, nossas crianças precisam de um espaço emocional e físico onde possam ser simplesmente crianças. Elas precisam de rotinas previsíveis, que lhes dê segurança, precisam saber que o almoço vai estar na mesa, que alguém vai buscá-las na escola, que os adultos estão cuidando dos problemas de adultos. Elas precisam de limites claros e amorosos que as protejam sem sufocá-las. Limites que dizem: você não precisa se preocupar com isso, eu cuido. Esse problema é meu, não seu. Sua responsabilidade agora é brincar, aprender e crescer. Precisam de espaço sagrado para ser simplesmente crianças, sem julgamento, sem pressa, sem pressão para crescer antes do tempo. Esse jardim protegido inclui também proteção de informações inadequadas para a idade. Assim como Deus protegeu Adão e Eva do conhecimento do mal até que estivessem preparados, nós precisamos filtrar o que as crianças veem e ouvem. Elas não precisam saber de todos os problemas financeiros da família. Não precisam estar presentes em discussões sobre divórcio. Não precisam carregar o peso das preocupações adultas. E terceiro, o mais importante de tudo, nós, adultos, precisamos ser os cuidadores, não os dependentes. Os pais devem ser como Deus era no Éden: provedor, protetor, cuidador emocional. A criança nunca, jamais, deve sentir que precisa cuidar do estado emocional dos pais. Ela precisa saber que está segura sob nossa proteção, que somos nós que cuidamos dela, não o contrário. Isso significa que, quando estamos tristes, não buscamos consolo na criança, mas em outros adultos. Quando estamos com problemas financeiros, não dividimos essa ansiedade com ela, mas buscamos soluções adultas. Quando estamos com problemas conjugais, não fazemos da criança nossa confidente, mas procuramos ajuda profissional adequada. Quarto, precisamos restaurar o tempo da infância roubado. Se percebermos que uma criança já foi adultizada, não é tarde demais para começar o processo de cura. Podemos começar a devolver a ela gradualmente o direito de ser criança. Isso pode significar tirar responsabilidades que não são dela e assumir nosso papel de adultos. Pode significar buscar ajuda profissional para lidar com questões que estávamos colocando sobre os ombros da criança. E quinto, precisamos ensinar à criança a diferença entre crescimento natural e adultização forçada. Crescimento saudável acontece gradualmente, com suporte, com segurança. A criança vai naturalmente assumindo responsabilidades apropriadas para a sua idade, arrumar seus brinquedos, fazer a lição de casa, ajudar com tarefas simples, mas sempre dentro de um contexto de proteção e cuidado. Mas isso exige de nós adultos uma maturidade emocional e espiritual que talvez nunca tivemos que desenvolver antes. E é aí que entra a nossa responsabilidade mais profunda, como aqueles que foram chamados para proteger a próxima geração. Paulo nos ensina uma lição profunda em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Observe uma verdade fundamental aqui. Paulo não disse que foi forçado a abandonar as coisas de menino prematuramente. Ele cresceu naturalmente, no tempo certo, da forma como Deus planejou. Teve tempo para ser menino completamente antes de se tornar homem. E essa é nossa primeira responsabilidade como adultos maduros. Precisamos proteger o tempo sagrado de cada fase da vida. A infância foi criada por Deus para brincar, aprender e ser cuidada com segurança. É o tempo de descobrir o mundo através da brincadeira, de formar vínculos seguros com cuidadores, de desenvolver a criatividade e imaginação. A adolescência é para descobrir identidade dentro de limites protetivos, para começar a assumir responsabilidades gradualmente, sempre com suporte adulto. E somente a idade adulta é para assumir responsabilidades plenas da vida. Sustento financeiro, decisões complexas,
cuidado de outros. Nossa segunda responsabilidade é ser canal de graça na vida dos pequenos. Assim como Jesus acolheu as crianças com braços abertos, devemos ser instrumentos do amor incondicional de Deus. Isso significa ouvir sem julgar suas dores, mesmo quando nos parecem pequenas. Significa proteger sem sufocar seus sonhos, criando espaço seguro para que cresçam. Significa ensinar sem sobrecarregar com fardos pesados demais para a sua idade. Ser canal de graça significa que somos nós que absorvemos o estresse da vida para que elas não precisem. Somos nós que carregamos as preocupações para que elas possam viver em paz. Somos nós que tomamos as decisões difíceis para que elas possam focar em crescer saudavelmente. E nossa terceira responsabilidade talvez seja a mais difícil: quebrar ciclos geracionais de dor. Muitos de nós fomos adultizados na nossa própria infância. Tivemos que crescer rápido demais, carregar peso demais, assumir responsabilidades que não eram nossas. Muitos de nós nunca tiveram uma infância protegida, nunca conheceram o que é ser cuidado sem precisar dar nada em troca. Mas podemos escolher ser diferentes. Podemos ser a geração que restaura o Éden na vida de nossas crianças. Podemos quebrar o ciclo e dar a elas o que nunca tivemos. Isso não é fácil, porque exige que curemos nossas próprias feridas da infância. Exige que aprendamos a ser adultos emocionalmente maduros, mesmo que nunca tenhamos tido esse modelo. Pode ser necessário buscar terapia, aconselhamento pastoral, grupos de apoio. Pode ser necessário aprender habilidades parentais que nossos próprios pais não tinham. Pode ser necessário enfrentar nossa própria dor para que não a passemos adiante. Mas vale a pena. Por nossas crianças, vale qualquer esforço. A pergunta que fica é: que tipo de adulto você vai escolher ser na vida das crianças que Deus colocou sob seu cuidado? Vai ser aquele que perpetua o ciclo de adultização precoce ou aquele que restaura a infância sagrada? A adultização não é inevitável, meus queridos. Ela é uma escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente, todos os dias da nossa vida. Cada vez que colocamos nossos problemas sobre os ombros de uma criança, estamos escolhendo repetir a queda do Éden. Cada vez que esperamos que ela seja nosso apoio emocional, estamos roubando sua inocência. Mas você pode ser o adulto que protege a inocência ao invés de roubá-la. Pode ser aquele que permite que uma criança seja criança pelo tempo sagrado que Deus planejou para ela crescer e florescer. Pode ser aquele que oferece o jardim protegido, ao invés de expulsar a criança do paraíso da infância. Lembre-se, no Éden, Deus caminhava com Adão e Eva na viração do dia. Ele estava presente, cuidando, protegendo com amor perfeito. Ele não os abandonou para se virarem sozinhos. Ele não colocou sobre eles responsabilidades que não podiam carregar. Ele os amou, protegeu e cuidou deles completamente. Nós somos chamados a ser essa presença protetora e amorosa na vida de nossas crianças. Somos chamados a ser as mãos de Deus que abençoam, os braços de Deus que protegem, a voz de Deus que consola. Somos chamados a criar um pedacinho do Éden aqui na Terra para que nossas crianças possam crescer em segurança. Se este vídeo tocou o seu coração, se você reconheceu situações em sua própria vida ou na vida de crianças ao seu redor, não fique apenas no conhecimento. A ação é necessária. Compartilhe com outros pais e educadores que precisam ouvir esta mensagem. Juntos, podemos devolver às nossas crianças o direito sagrado de viver sua infância em plenitude. Comece hoje. Observe as crianças ao seu redor. Elas estão brincando livremente ou estão sobrecarregadas com responsabilidades? Elas vêm até você com os seus problemas pequenos ou estão tentando resolver tudo sozinhas? Elas têm tempo para ser crianças ou estão ocupadas sendo adultos em miniatura? E você? Como vai proteger a inocência das crianças em sua vida? Como vai ser instrumento de restauração do Éden para elas? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa transformadora. Conte-nos como este vídeo impactou você, que mudanças você pretende fazer, que desafios você enfrenta nessa jornada de proteção da infância. Que Deus abençoe você e as crianças sob seu cuidado. Que Ele lhe dê sabedoria para ser instrumento de proteção e amor na vida dos pequenos. E lembre-se, nunca é tarde demais para começar a fazer diferente.
Nunca é tarde demais para restaurar a infância roubada. Nunca é tarde demais para quebrar ciclos e começar algo novo. Obrigado por você que fixou até aqui. Peço que, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e curta esse vídeo, para que o mesmo seja entregue para mais pessoas. Lembre-se, aqui no Mundo do Saber é o local onde a fé encontra o entendimento. Que possamos ser a geração que devolve às crianças o paraíso da inocência que Deus planejou para elas. Até o próximo vídeo.